Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Casal Educação Financeira. Hoje vamos falar sobre investimentos com educação financeira. Estamos com um grande convidado, Rodrigo Borges Ferreira, que é casado com a Tatiane, pai do Oliver, de 6 aninhos, e recentemente uma nova integrante à família, uma gatinha que eles adotaram, a Kate. Rodrigo atuou no mercado em grandes empresas, ele é engenheiro de produção de formação e atuou na Petrobras, na Vale, na Ernst Young, até que chegou no mercado financeiro. Só que a interação dele no mercado financeiro foi desde a época da faculdade, há 14 anos. Ele já atua como investidor. E há cerca de 3, 4 anos ele é profissional, ele é assessor de investimentos, atua no escritório de investimentos Wise, credenciada da BTG Pactual. Ops, a gaguejada sempre tem. BTG Pactual. Que a Wise já mais de 40 unidades, né, Rodrigo? Em 12 estados do Brasil, então grande abrangência. Então tem uma experiência magnífica nesse mercado. E os hobbies, que eu curti aqui de ver os hobbies do Rodrigo. Ele gosta de ler sobre investimento, obviamente, né? Curte carros, que é um grande objeto de sonhos, de objetivos de muitos brasileiros. Gosta de viajar, principalmente família, então viagem também sempre está no planejamento de todos nós. E esportes radicais, ele vai compartilhar um pouco mais. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado, Mário. Obrigado, Dani, por me chamarem aqui para o podcast de vocês, né? O Casal Educação Financeira. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Olha, depois dessa apresentação, foi que currículo, né? Bom, com esse currículo todo, eu quero perguntar uma coisa para você. Você é o cara que faz as pessoas deixarem de trabalhar pelo dinheiro? E sim, só porque elas gostariam de trabalhar? Ou seja, você é o cara que faz o dinheiro trabalhar pelas pessoas e não mais a gente pelo dinheiro? Sim, Dani, mas a primeira pergunta é: você sabe quanto você precisa ter para atingir os seus objetivos? Ou quanto você quer ter de renda lá na frente para sua aposentadoria, por exemplo? Essa é a primeira pergunta que normalmente a gente faz para os nossos clientes. Isso é fantástico, Rodrigo, porque é exatamente o que a gente traz sempre quando nós falamos de educação financeira. Porque o que acontece? A grande maioria das pessoas não tem clareza. Elas não têm clareza de quanto elas ganham, elas não têm clareza de quanto elas gastam, aonde elas gastam, elas não têm clareza dos seus objetivos, das suas metas, né? Então, na realidade, a educação financeira, ela abrange tudo isso. Todo esse mecanismo para que você consiga ter a clareza necessária, né? Então, quando você me fala que primeiro precisa ter clareza para depois saber investir e aonde investir, show. Exatamente, né? A pessoa tem que primeiro conhecer sobre a vida dela, sobre o que ela gasta, o que consome, que eu vejo até muito como fundamental esse suporte de vocês, né, para os clientes. E aí, para depois ela poder começar a entrar no mundo do investimento, né? Se ela não se conhece, ela não sabe quanto ela consegue poupar, nem o que ela gasta, muitas pessoas nem sabem quanto que ela gasta exatamente no mês, como é que ela vai começar a entrar nos investimentos, como é que ela vai poupar para começar a investir, né? E a gente vê, né, e a gente sempre está orientando justamente, né, de ter esse autoconhecimento, de entender, peraí, o que eu desejo, o que é importante para mim, para esse momento, e o que eu estou buscando para poder definir esses objetivos, e aí sim, avaliar como que eu vou planejar esses desejos, materializar isso, né, que aí entra também o planejamento. Justamente, tá bom, envolve recurso financeiro, quanto? E aí, desse quanto, então, quanto que eu vou começar, vou precisar construir, vou precisar guardar para conseguir realizar isso que eu tanto desejo. Então, muita gente
porque não sabe nem o que quer, né? Não está com aquele empoderamento de decisão, de escolhas da vida para decidir o que quer realizar na vida. Então nem chega perto, nem vislumbra entrar num mercado de investimento, né? Entender que sim, eu posso guardar dinheiro, que eu posso me relacionar bem com o dinheiro, que ele pode estar bem comigo e eu com ele, né? Sem querer se livrar dele. Isso é importantíssimo. E aí eu queria justamente trazer esse ponto para que você compartilhasse com a gente como foi a sua jornada. Poxa, por que logo na faculdade você já atuava no mercado de investimentos, né? Então, da onde vem isso? É dos seus pais? É da própria formação escolar? E aí, Rodrigo, compartilha com a gente. Então, Mário, desde pequeno eu sempre gostei de realizar os meus objetivos, meus sonhos, né? Então eu pensava, preciso juntar ali mesada, o que eu ganhava de presente de aniversário, para realizar um sonho. Então eu juntava com um objetivo específico ali de realizar um sonho. Chegava naquele montante, eu ia lá, comprava ou realizava uma viagem, enfim. Depois ia para o próximo e juntava novamente para o próximo sonho. Até acho que na minha família não tem muitos exemplos disso, é uma coisa que veio um pouco de mim. E aí, né, você chega na adolescência, começa a fazer estágio, entra na faculdade, e aí eu comecei a trabalhar e comecei a poupar para realizar esses sonhos e comecei a conhecer um pouco mais sobre investimento, comecei a estudar um pouco, falei, agora já é um valor, né, não era mais uma mesada de R$50, aí já ganhava um salário ali de R$1.000 no mês, 1.000 e pouco de estágio, então eu falei, vou comprar uma moto. Como é que eu vou fazer para esse dinheiro? Vou levar alguns meses, às vezes anos, até para realizar um sonho, né? De comprar uma moto, um carro. Então, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não pode ficar parado ali esse tempo todo. E aí foi quando eu comecei, né, a investir esse capital para ver se ele aumentava para chegar mais rápido naquele sonho ali de comprar uma casa, um carro, uma moto, né? Então, foi até uma coisa engraçada, que eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, comprei, e na época o iPhone 2 estava lançando, que foi, né, um dos primeiros smartphones, e naquela época não existia home broker para celular, você não tinha nem como acessar o site da corretora, não funcionava no celular, não existia nem sites que funcionavam direito ainda nos smartphones. E o jeito que eu consegui para operar, né, começar a operar na bolsa e mexer com meus investimentos, eu deixava o computador em casa ligado com o home broker aberto, e eu tinha um aplicativo, que uma das primeiras coisas que tinha de função do aplicativo do celular no iPhone 2 era espelhar a tela do computador. E aí eu conseguia olhar a tela do meu computador em casa, então eu estava na faculdade, na aula, e eu conseguia ver o que estava acontecendo com as ações, ficava acompanhando e operando. E assim que eu comecei. Nossa, para muitos é inimaginário, é isso? É inimaginável. Inimaginável pensar nisso, né? Porque eu precisava deixar o meu computador de casa ligado para poder acessar o meu home broker, né? Hoje está tudo aqui, né? Então, o alcance ao mercado de investimentos, né, aos produtos de investimentos, às plataformas, estão muito fáceis, né? Se a gente voltar ainda um pouquinho mais no tempo desse que você compartilhou, nem era aberto, né, para as pessoas investirem diretamente. Tinha uma dependência de plataformas de investimentos. Né? Você teria que estar acompanhando, né? Antes um pouco disso, acho que as pessoas acompanhavam pela TV, pelos canais, e tinham que ligar para o seu assessor que estava lá na bolsa e por telefone para ele comprar ou vender. Né? Então, eu acho que a tecnologia também facilitou muito hoje das pessoas poderem estar mais presentes, acompanhar a qualquer momento os seus investimentos, ver o que está acontecendo. Né? E nessa sua jornada, independente da idade, qual foi seu primeiro desejo, seu primeiro objetivo que você lembra assim que, poxa, eu era criança e eu tinha um desejo de comprar tal coisa e aí fiz a minha primeira construção aí, em relação ao primeiro ao porquinho. Então, de muito jovem, eu não me lembro agora de nada muito específico, mas sempre que eu falo de primeiro sonho, de que eu consegui construir juntando, desde até da mesada até os estágios, foi comprar minha primeira moto. Né? Eu comprei uma moto lá, esportiva, né? Tinha tirado carteira há pouco tempo, tinha 1 ano, 2 anos só que eu tinha tirado a carteira. E eu já vinha juntando pensando nisso.
né? Então, juntando desde mesada, presentes, depois eu entrei na faculdade, comecei logo a estagiar desde o início, e então fui juntando um capital para comprar uma moto. Então, esse foi um grande primeiro realização que eu tive, né? Juntando ali o capital e também investindo, né? Parte do tempo eu estava investindo esse dinheiro antes de comprar. E olha que interessante, né? É aí que eu queria te perguntar, quando você era criança, você era o rei dos porquinhos? Não, quando criança, não. Eu sempre gostei de juntar, mas não tinha, assim, né? Nem porquinho, né? Juntava de qualquer jeito. Antigamente não tinha nenhum porquinho para botar o Para dinheiro. botar o dinheiro. Então, gente, isso é muito bacana, porque, assim, nós, em vários processos que nós fazemos, Rodrigo, às vezes nós somos procurados pela família, né? Então, não é só o casal ou a pessoa individual que nos procura. Às vezes já é uma família constituída com filhos e tal. E uma das coisas que os pais sempre têm preocupação é como é que eu vou trabalhar essa questão financeira com meu filho. Ok, vocês estão trabalhando com a gente entendeu que a gente tem que fazer planejamento e tal, papapá. Mas e aí? Como eu passo isso para o meu filho de 6 anos? Por exemplo, para o Oliver, né? E uma das coisas que a gente sempre fala é dos porquinhos. Por que os porquinhos? Porque é uma maneira lúdica de você trabalhar com a criança o comportamento de guardar. Como você fala assim, eu sempre guardei para realizar os meus sonhos. Na verdade, isso é poupar. É você trabalhar essa mentalidade na criança o quanto antes de que ela pode sim realizar o que ela desejar se ela tiver este comportamento de sempre guardar uma parte do que ela ganha, seja na mesada, seja esporadicamente, a avó dá um dinheiro, o avô dá um dinheiro, porque isso também é muito comum, né? E aí eu sempre chamo atenção para uma coisa importante, que é a mensagem que você entrega junto com o dinheiro para essa criança, né? Porque muita gente, principalmente da nossa geração, né? Quando nós éramos pequenos, muita gente entregava o dinheiro para gente e sempre dizendo, olha, toma esse dinheirinho para você gastar no que você quiser. Né? O que eu tô falando para essa criança? Primeiro, que dinheiro é dinheirinho. Eu já estou diminuindo a importância do dinheiro, né? De uma determinada maneira. Segunda mensagem que eu tô passando: gasta. Dinheiro é para gastar, tá? Não é para guardar. Então, assim, a gente sempre fala, não, comece falando para ele, filho, tô te dando esse dinheiro, não é dinheirinho, para você guardar e aí realizar aquilo que você quer. Comprar sua bicicleta, comprar sua bola, comprar sua moto, enfim, né? Por quê? Porque a gente precisa começar a formar essa mentalidade numa nova geração de brasileiros, principalmente. Por que que nós não temos essa cultura de poupar? Né? A nossa cultura é não ter contas em aberto, não ter contas para pagar. Ou seja, tudo que eu ganho eu gasto para pagar a conta. Eu não tenho a cultura de pensar a longo prazo, de pensar que eu posso sim e sou merecedora de ter o dinheiro trabalhando para mim em algum momento da minha vida e não mais eu pelo dinheiro, né? Exato. Todas as vezes que a gente fala isso para as pessoas em podcast, palestras e tal, o que a gente percebe? Que tem gente que olha pra gente assim do tipo, uau, cara, é verdade, o dinheiro pode trabalhar por mim sem eu ter que trabalhar pelo dinheiro. Eu lembro um processo que nós fizemos com um casal e a hora que a gente falou para eles, olha, sabia que se você tiver esse valor, você não vai mais precisar trabalhar para custear o seu padrão de vida e você vai poder fazer o que você quiser. Ele falou, como assim? Tipo, eu vou poder sentar no sofá e não fazer nada? Vai. Ele, uau, uau. Eu falei, pois é. Parecia uma criança falando. Um cara de 50 anos, parecia uma criança com um olho brilhando, assim. Cara... Você tá me dizendo que eu posso ter uma vida que vou ficar aqui assistindo minha TV,
Se eu né? quiser, Se eu quiser, no cobertor. tranquilinho, e o meu dinheiro vai estar pagando minhas contas, É, né? Que aí, Exatamente, eu acho que isso vem exatamente do planejamento, né? Igual a gente falou no início. Se você souber o quanto você quer ter de receita do seu patrimônio, dos seus investimentos, souber quanto você precisa ter para ter essa receita sim. e você traçar um plano, você vai conseguir viver de renda, né? Muitas pessoas conseguem, né? Então, tem que traçar um plano, você tem que saber onde você quer chegar, onde você está, onde você quer chegar e traçar um plano para aquilo. E aí dá sim para atingir ali a independência financeira, né? Sim. Onde você não precisa mais trabalhar pelo dinheiro, ele vai trabalhar por você. nossa, Rodrigo, você compartilhando, né, da sua vivência de jovem, né, de construir esse sonho da moto, eu lembrei da minha vida, né? Você tem uma irmã, você é mais velha, né? Em casa somos 4, eu sou o terceiro. E aí eu estava lembrando dessa história de ter o dinheiro, né? De guardar parte do que ganhava para comprar aquilo que eu gostaria, né? E aí, quando eu fiz a pergunta de independente da idade, veio a Essa minha, história. a minha lembrança, né? Que eu sempre fui de colecionar coisas. Então eu colecionava caneta, colecionava chaveiro, colecionava carrinho, desde a época né, quando eu era pequeno que tinha os carrinhos de Matchbox, colecionava carteira, né? E aí era uma época, falando da carteira, que todo mundo queria carteira emborrachada da OP, né? Ó, Não pode falar essas coisas, que Muito- isso aí fala que idade que você tem. Muitos dá. não entenderão. Pesquisem, dá um Google aí e pesquisa a história da carteira emborrachada da OP. E eu não comprava a carteira emborrachada, né? Eu ia lá, poxa, era muito caro. Aí eu comprava uma outra carteira, uma tipo emborrachada. Né? E não era bem emborrachada, era plastificada, tá? Mas era diferente. Eu gostava de coisa assim, era colorida ou tinha textura. Mas eu sempre tinha dinheiro para botar na carteira, né? Muitos compravam a carteira da OAP, mas não tinha dinheiro Deixava para ela vazia. guardar, Pois para é. deixar vazia. Mesma coisa, isso até mais cedo, antes da carteira. Pô, ia na feira comprar lá que tinha um chaveirinho, não sei o que, de letras. Então eu tinha que ter todas as letras, eu queria ter todas as letras. E eu ia na feira com a minha mãe para comprar o chaveiro, né? E eu guardava o meu dinheiro para comprar o meu chaveiro. E assim, e aí também eu nunca esqueço que um dia, eu não sei se era padaria ou era uma lojinha que tinha em frente ao lugar que a gente morava aqui em São Paulo, e eu guardei um monte de moeda. Aí, poupei, vou lá comprar agora aquilo. Cheguei lá, o dinheiro não dava para comprar. Por quê? Porque aquele produto tinha aumentado o preço. Era época de inflação, É. né? De 2 casas mensais, né? E aí voltei para casa frustradíssimo, né? Pô, cheguei lá aos prantos, era pequenininho, e minha mãe, que foi, né? Eu fui lá comprar, mas você não tinha o dinheiro? Mas eu guardei tanto e agora custa tanto. Então, justamente também, por que eu eu queria falar dessa questão da moeda? Porque hoje, quando a gente vai falar da educação financeira, do poupar, opa, porquinho. Mas os aplicativos já permitem, né, você ter o seu porquinho no dinheiro digital. E não estou falando dinheiro fictício, né, mas da criança ter uma conta onde o pai coloca a mesada e ela consegue ver o dinheiro crescer através da conta dela, daquele porquinho, né, que tem nos aplicativos hoje, né. Inclusive, até a gente fala, né? Se você vai usar o porquinho com seu filho, trabalhando com ele o dinheiro no tempo, porque isso também é importante, isso também é educação, né? Ele tem que entender que ele precisa de um tempo guardando e que lá na frente ele vai realizar. Mas uma das coisas que a gente sempre coloca é: coloque o valor a mais nesse porquinho como se fosse o rendimento desse dinheiro, para você trabalhar com ele. Exatamente isso. Não é uma mesada extra, não é dinheiro extra. É
você colocando o que seria o rendimento para ele entender que no tempo o dinheiro que era X vai virar X mais 2 ou X mais 3. Para ele começar a entender isso. Ou até mesmo colocar esse dinheiro a mais acaba sendo desnecessário. Que aí eu faço uma pergunta. Hoje, se eu quero educar uma criança, colocando um dinheiro numa conta que a criança consiga ver o crescimento daquele dinheiro, essa conta, para essa criança, já é possível linkar a um investimento? Sim, dá para fazer conta para crianças, mas normalmente o pai é o tutor, né? Então ele Sim. tem o acesso. A criança, se eu não me engano, a partir de 16 anos que ela pode ter o acesso, né? Eu acho que também isso depende um pouco do banco, mas ela não vai conseguir acompanhar, né? Por isso que talvez para ser mais lúdico no início, Tem né? que ser Igual assim. o porquinho seria a forma mais fácil de você ver. Eu faço assim, por exemplo, com meu filho, né? Ele vai juntando lá no porquinho dele. E aí ele vai acompanhando, ele sempre abre, vê quanto tem, né? O dele não é fechado, então ele tem, na verdade, como se fosse uma carteirinha mesmo, onde ele guarda. Então ele acompanha ali, ele vê, então quando ele quer comprar alguma coisa, ele vai lá e usa do capital dele. Até porque, dependendo da idade, eles ainda não têm a consciência de que, sei lá, 2 moedas de R$1 é a mesma coisa que 4 moedas de 50 centavos. Né? Ele ainda não tem essa consciência. Então, para ele, ó, se eu tenho 4 moedas, é melhor do que 2. Por que você está tirando 2 daqui, tá tirando 4 e pondo 2, né? Então, é claro que isso depende da maturidade da criança, da idade da criança, mas é importante que ele entenda que no tempo, o dinheiro que ele tinha lá, que seja 4 moedas, vai virar 6. Ele tem que entender que vai ter mais. Se o valor é até menor, não importa, mas o que importa é que ele veja crescer essa quantidade de moedas que ele tem no porquinho, para ele entender que isso depende do tempo, né? Porque assim, também é uma outra questão que a gente percebe muito nas pessoas, e é isso que está levando muita gente a perder dinheiro em pirâmide. Achar que investimento vai te enriquecer. Investimento não enriquece ninguém, ele potencializa o dinheiro que você está construindo, né? Então, isso tudo começa aqui, começa na criança, né? Começa desde sempre. E essa dinâmica dessa introdução, a gente consegue aplicar nessa mesma forma, ou nessa mesma linha, para quem quer começar a investir? Sim, acho que a primeira coisa, até pelo que a Dani falou, né? As pessoas, eu acho que negligenciam um pouco o tempo, né? Investimento, acho que o fundamental é o tempo. Quanto mais tempo você está investindo, mais tempo você está ali constantemente colocando na sua carteira de investimentos, na sua poupança, maior o valor, ele vai crescer cada vez mais rápido. E as pessoas não fazem isso boa parte da vida, né? Não tem esse planejamento, às vezes não tem conhecimento, não teve isso na escola. E aí ela negligenciou o tempo. E aí chega uma hora que ela fala, agora para atingir esse objetivo, em vez de ganhar 1% ao mês, que era uma coisa plausível, ela precisa ganhar 10%, 15%. E aí é quando ela entra exatamente como você falou, né? Agora ela sabe que ela só tem mais, 5 anos para juntar, e se ela precisa juntar um valor muito grande em 5 anos, ela às vezes não tem como poupar tudo aquilo. Então ela vai e, vou procurar alguma coisa que me dê 15%. E aí isso não existe, e aí ela cai numa pirâmide. Ela tenta acreditar que existe um jeito dela salvar aquele tempo que ela perdeu. Né? Então, acho que o fundamental é a pessoa realmente começar um plano sempre o quanto antes. Né? Eu falo até para diversos clientes meus. Você tem filho? Já fala para ele sentar comigo, a gente vai fazer o plano dele igual a gente fez o seu. Desde cedo, né? Ali na faculdade, igual eu comecei a fazer, já entender qual o seu objetivo e começar aos poucos e construindo aquilo. Porque o tempo é fundamental no investimento, né? Às vezes um percentual de 1% num longo prazo vai dar muito mais do que 10% num curto prazo. Né? Então, assim, é fundamental o tempo nos investimentos. E aí tirar essa ilusão, né? Que alguns YouTubers acabam transmitindo, né? Que é a vida na abundância, assim, na vida milionária, só com o mundo de investimento, né? Porque todo mundo quer enriquecer,
mas ninguém quer passar pelo processo de enriquecer, né? E aí eu sempre fico pensando como orientar essa pessoa no mundo de investimento, a entrar no mundo de investimento, mas de forma consciente, pé no chão, né? Sem querer, não, eu quero olhar a rentabilidade. Estou vendo aqui uma tabela que o meu gerente mandou para mim, então é melhor investir nesse, né? Porque esse dá mais, né? E sem pensar nos itens básicos. E aí? Exatamente, né? As pessoas às vezes não olham o risco, não olham o prazo, né? Isso acontece muito. Acho que uma forma que eu gosto muito de fazer com os clientes é começar pelo básico, que é a sua poupança, a sua reserva de emergência, né? Que a gente chama, que é o que você tem em liquidez, que você pode resgatar ali a qualquer momento. Então a gente define ali, normalmente, de 3 a 6 vezes o que a pessoa tem de gasto mensal com uma reserva de emergência. Então ela vai preencher essa reserva, ela chegou naquele valor, aí a gente começa a adicionar prazo, né? Então essa reserva você pode resgatar a qualquer momento, né? Normalmente prazo no mesmo dia ou no dia seguinte. E depois disso a gente vai, vamos colocar para 6 meses, para 1 ano, depois 2 anos, depois os de mais longo prazo. E depois, quando ela está com um montante já adequado, a gente começa a adicionar um pouco mais de risco. Aí você pode entrar na renda variável, entrar em fundos, tem gente que entra em criptomoeda, né? O que acontece, igual você falou, que muita gente às vezes negligenciou o prazo. Ou ela vai cair na pirâmide, ou ela vai falar, já vou entrar no mais risco. Ela vai direto no Bitcoin, ela vai direto na renda variável. Ela nunca passou pelo processo, ela não tem nem reserva de emergência, né? E acontece, eu tenho cliente que chega, ela não tem nenhuma reserva de emergência, mas ela está aplicada tudo em renda variável. E aí ela precisa do dinheiro exatamente naquele momento que a bolsa está caindo. E aí ela vai, em vez dela ter ganhar dinheiro, ela vai resgatar na hora que ela está perdendo um monte de dinheiro. Ou ainda, né? Já olha aquela queda e já considera que perdeu. E já realiza aquele investimento que perdi. Tô perdendo. Não quero mais entrar nisso. E aí desiste. E aí nunca mais volta. E aí trava com o medo. Porque eu vejo, né, que as pessoas hoje não entram no mundo de investimento por medo, né, de perder o seu dinheiro. Ou aqueles que querem entrar, mas não conhecem, né, não buscam informação para entender o funcionamento, entender a dinâmica, para poder introduzir e ir aprendendo. Assim como a gente está falando da dinâmica dos porquinhos, para ter a interação com o dinheiro, para depois você entrar com o dinheiro em mãos efetivamente, para depois você colocar a semanada, a mesada, então ensinar aquela criança a lidar com o dinheiro, né? E se empoderar dele. Acho que o mercado de investimento é a mesma coisa, né? Então, iniciar com o básico. Né? E o básico para qualquer sustentabilidade é ter reserva, né? Para aí sim você vai aprimorando e você vai aprendendo a lidar com o tempo, a lidar com os ganhos, entendendo a dinâmica dos produtos, a dinâmica do mercado. E para voos mais altos, obviamente, busque o seu especialista. Né? Como nós mesmos, nós somos educadores financeiros e o Rodrigo está aqui, que ele é o nosso especialista, né? Nós somos cliente do Rodrigo, da Wise, para o nosso patrimônio financeiro, até para os nossos planos, né? Como agora vamos reformar a casa. Opa, Rodrigo, senta aqui, vamos trabalhar junto aqui, me ajuda nesse planejamento. Como que a gente vai trabalhar esse desinvestimento para o investimento no nosso imóvel. Então, esse apoio é fundamental. Né? Ninguém aprende sozinho, né? Ou ninguém precisa fazer nada sozinho naquilo que não domina, naquilo que não conhece. E eu até ia fazer uma brincadeira, né? Ele sentou com você e falou assim, Rodrigo, senta aqui, me ajuda, pelo amor de Deus, eu vou começar a reformar minha casa e a Daniele vai me deixar louco. Ela vai gastar tudo. Ele falou isso? Não, mentira. Eu não vou gastar. A Dani já é educada financeiramente. Já sou educada financeiramente, eu vou seguir o planejamento. Mas eu colocaria uma terceira persona aí naquilo que você trouxe, Mário. Que são aquelas pessoas que não investem porque elas acham que investimento não é para elas. Tipo, não, isso é para quem tem muito dinheiro. Não, investir é para quem já é rico.
Só rico investe, né? Pessoas como eu não tem. Imagina, eu só tenho R$ 50. Para que eu vou investir? Ou Isso. se limita à poupança, né? Que é aquele É o básico. produto básico, o primeiro acesso que nós tivemos a investimento. E é importante. A poupança tem seu papel, né? Inclusive até para que essa pessoa que nunca investiu em nada tire o dinheiro do colchão e coloque na poupança, Comece pelo alguma coisa. menos, né? Mas existe também esse entendimento das pessoas de que investir não é para elas, que precisa ter muito dinheiro, de que, já tenho muita idade, para que eu vou investir? Isso Né? acontece mesmo. Até lembrei de um caso do Mário falando sobre as pessoas que têm medo, né? Eu acho que no Brasil as pessoas não têm muito conhecimento, aí tem um pouco de medo, né? Isso é normal, acho que do brasileiro, tudo que a gente não conhece, a gente tem medo. Mas você vê um estudo que a própria CVM e a Ancor fizeram, eles criaram um site falando lá sobre investimentos que dariam 10%. Era um site fake, né? Um site fake, falando sobre investimentos. Invista aqui que vai dar 10%, não sei o quê. E cerca de 1 milhão de pessoas entraram nesse site. E aí, quando ela clicava lá para investir, aparecia a mensagem falando que aquilo era o que normalmente as pessoas faziam para dar golpe, para ela ter cuidado, que não existe Legal. isso de investimento de 10%. Ela tem que procurar alguém para auxiliar. E eu até pergunto para vocês, você tem ideia de quantos por cento desse 1 milhão de pessoas clicaram para investir naquele investimento de 10% que já parecia suspeito? Eu vou jogar um número. 80%. Não foi isso tudo não, mas Não. já foi um número bem alto. 48% das pessoas. Caramba. Nossa, quase metade das pessoas buscando um número que é irreal. Né? Então as pessoas elas têm medo, mas aí ela acha que ela achou o bilhete premiado da Mega Sena, né? Entendi. E aí ela perde o medo, né? Então, às vezes a ganância ela faz a gente perder o medo. Então a gente tem que ter cuidado, né, com esse tipo de coisa. Você trouxe uma coisa importante, que é a ganância. Você trouxe essa coisa importantíssima, que é isso que leva muita gente a perder tudo, arriscando em investimentos que não nem digo que sejam errados, mas investimentos que não são para ela. Exatamente. Né? Não só para aquele objetivo que ela tenha. Eu lembro que você contou aqui, só para falar a respeito. O Mário, eu acho que lembra disso. Quanto eu tinha na poupança? Você lembra? Quando ele me conheceu, quase me matou. Mas é possível que você tenha todo esse dinheiro na poupança? Na poupança. Sim, na poupança. Mas a grande maioria, né, olhando, óbvio, poupança também é um produto de investimento, independente se ele é bom para aquela finalidade ou não. Mas olhando, e ele entra na conta da quantidade de investidores que nós temos, né? A grande maioria ainda está com recurso na poupança. Cerca de 1 trilhão no Brasil. Exatamente. Mais de 1 trilhão. Olha só. E justamente por medo, por falta de conhecimento, pelo conservadorismo, pela cultura. Pela cultura. Né? E nós fomos apresentados investimentos na caderneta de poupança. E era de papel. Um papel. Você lembra disso? Não lembro. A Caixa Econômica, você tinha uma caderneta. Você tinha uma caderneta. Por que chama caderneta de poupança? Justamente porque você ia com uma caderneta no banco e o seu dinheiro, você entregava o dinheiro e o caixa escrevia na caderneta o quanto que você estava depositando. Eu tenho essa caderneta. Para você fazer o seu controle. Quando eu era... meus avós me deram uma caderneta de poupança quando eu tinha nascido. Era costume, inclusive, de você, dos avós presentearem, né? Os netos, quando nasciam, com uma poupança, com uma caderneta de poupança. Minha mãe fez isso pro Rafa e pro Enzo. Foi. Né? Então, e sabe que isso que você está trazendo também, Rodrigo, é importante para os jovens, porque, assim, que nem nosso filho tem 21 anos. Nós, como pais, quando ele nasceu, cada um de nós fez, por conta própria, uma previdência privada para ele. Ok, já pensávamos em longo prazo. Mas aí hoje, né, ele está na faculdade, ele já tem o seu estágio e
a primeira coisa que ele começou a fazer foi investir o dinheiro dele numa reserva. A primeira coisa que foi orientada. Não, mas vamos dar crédito aqui. Ele é cliente do Rodrigo Do também. Rodrigo, gente. Né? Tá? E ele tem 21 anos, ele vai se formar esse ano. E ele voltou e ele falou, não, a orientação é que eu monte a minha reserva. Então, enquanto eu não atingir o patamar da minha reserva, eu não vou navegar para outras praias, né? Outros produtos, né? Então, ele também é todo planejado, né? Então, com essa orientação e essa consciência que o dinheiro não leva a desaforo, ele poupa para realizar os desejos, né? As compras de curto prazo, a própria TV dele de 55 tamanho, polegadas, assim, né? Do quarto dele com a luz no fundo, é um show, é um espetáculo. A melhor TV de casa é a dele. É a dele. E ele que comprou. Ele que, não, eu vou comprar minha TV. Ele comprou o monitor, né, o teclado que ele queria. Ele foi adquirindo, esse hábito de... ele tem o custo dele do dia a dia, ele tem coisas que ele quer comprar, né? Então, os eletrônicos, né? E também está construindo o futuro, com a sua orientação também lá junto ao Wise, com a conta no BTG. Agora, essa consciência veio de criança, né? E entendendo que a construção do futuro, ele sabe que ele já está pensando lá em ter um dinheiro para empreender. A empresa que ele trabalha vai abrir capital e, eu quero investir nessa empresa, né, que eu acredito, pensando no empreender, né? No comprar ações, no empreender. E aí, acho que é importante a gente começar a falar também dos produtos de investimento, né? Ou até mesmo falando por que eu vou começar a investir, como que a gente faz para motivar esse público a entrar no mercado de investimentos ou a diversificar seus investimentos, saindo da poupança ou não só na poupança. Só antes de você entrar nisso, Rodrigo, eu queria só compartilhar uma coisa aqui, bacana. Graças ao Rodrigo, o orçamento financeiro do Rafa não foi atingido, porque ele tinha reserva e ele deu uma pequena totozinho no carro, que é natural, afinal de contas, né? Começou a dirigir agora e teve que arcar com os custos do conserto e tal. Ou seja, foi um imprevisto. E se ele não tivesse reserva, o que ia acontecer? Ele ia ter muitas vezes que até talvez deixar de comer ou fazer alguma coisa que ele quisesse, uma balada, ou etc., porque ele ia ter que pagar o conserto. E tudo é uma evolução, né? Porque eu, na idade dele, eu também tive vários imprevistos desses, mas um deles que meu pai falou, esquece, não vou te ajudar, e eu fui pedir ajuda para o meu avô. Né? Empréstimo. Eu fui pedir o empréstimo para o meu avô, né? O Rafa não, Rafa autossuficiente. Ele já tinha. Falou, não, beleza, vou pagar, né? Foi lá, negociou o parcelamento do pagamento, mas ele tinha reserva, né? Então, olha só, gente, é importante, reserva é fundamental. Bora lá, Rodrigo. Principalmente a gente vê, eu senti muito isso na pandemia, né? Eu estava na época na Austrália e eu vi diversas pessoas que não tinham essas reservas e aí lá fechou tudo também, né? Como todo lugar do mundo. E as pessoas, principalmente nos países desenvolvidos, elas são demitidas no mesmo dia, né? Vai fechar tudo, então todo mundo pra rua. Não é igual no Brasil que leva um tempo, o processo é um pouco mais moroso. Então várias pessoas na rua e sem nada, nenhuma reserva para se cuidar. Então você nunca sabe quando vai chegar uma pandemia, quando vai chegar um Covid. Sim. Então se você não tem reserva nenhuma, você não tem ali nem 3 meses, 6 meses, que já é pouco, se você pensar que a pandemia levou anos, né? 3 anos praticamente. Então, assim, se você não tem nada, você não consegue, né? Você fica sem chão no mesmo momento. Então, fundamental, acho, para a gente começar a falar de investimento, é justamente a parte de segurança, né? A gente falou muito aqui dos perfis, das pessoas terem medo, e as pessoas têm que entender que existem produtos, né? Quando a gente fala na renda fixa ali, os produtos bancários, né? Que é o famoso CDB, tem também LCA e LCI que são isentos. Esses produtos, eles têm a mesma segurança da poupança.
que é o quê? Você tem até 250 mil em cada instituição financeira, você tem de garantia pelo FGC, que é um fundo lá que é alimentado pelos bancos. Então, quando o banco, se ele vier a falir, se você tiver até 250 mil dentro daquele banco, em produtos daquele banco, porque não necessariamente precisa estar dentro daquele banco, você pode estar com a sua conta lá no BTG e investir num outro banco e aquele banco falir. Então, você tem aquele banco que faliu, você pode ter até 250 mil em produtos dele, você vai estar seguro desde 250 mil. Poxa, legal, deixa eu dar uma pausa aqui, até importante que entender essa dinâmica, né? Explicar essa dinâmica. Então, quando a gente está falando de um escritório de investimento, então tem a Wise, que é credenciada em BTG Pactual. Então, a carteira que a Wise acaba trabalhando com seus clientes é através da conta junto ao BTG Pactual. Então, eu abri minha conta no BTG. Como eu posso abrir em qualquer outro banco? Mas vamos concentrar aqui com o trabalho do Rodrigo, com a experiência do Rodrigo. Eu coloco o meu recurso na conta do BTG e dessa conta eu vou investir no mercado, né? Em produtos BTG ou outros bancos. Exatamente. Certo? Então, eu tenho a gestão do Rodrigo, que está na Wise, sobre o recurso financeiro, que está fazendo a gestão do meu dinheiro no mercado, certo? Que é aí a minha carteira de investimento. Então, eu posso investir em vários bancos, né? Ter produtos de vários bancos. E aí, a gente está falando do produto que tem o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Esse fundo, ele protege até 250 mil por CPF em cada instituição. Isso. Então, eu tenho na instituição A, eu tenho até 250 mil protegido, né? Pelo fundo. Tenho na instituição B, eu posso ter mais 250 mil, até 250 mil protegido, então eu posso estar protegido aí em até 500 mil em instituições. Então, a estrutura aqui que eu queria colocar você tem o seu banco que você trabalha, que você opera, mas que você hoje tem um mercado aberto que do seu banco você alcança qualquer outra instituição, certo? Não é que o dinheiro está na BTG. Ele está em outra instituição, mas tem um acompanhamento do especialista que está te apoiando. É isso mesmo, Mário. Você pode investir em diversos bancos ou diversas empresas numa conta só. Você não precisa, eu quero botar num CDB do banco A. Eu não preciso abrir conta naquele banco. Eu posso estar numa plataforma que tem, né, ali dentro do BTG mesmo, tem mais de 50 instituições financeiras. Então, você pode investir em vários bancos dentro da mesma plataforma. É até melhor para você ter um controle e você ter uma assessoria, né? Porque o assessor ele só tem acesso a uma instituição, né? Então, no caso da Wise é o BTG. Então, nossos clientes estão ali com a conta no BTG e a gente, dentro dessa conta, consegue ajudar a fazer essa diversificação, até para diminuir risco. Muita gente acha, eu preciso abrir 4 contas, eu tenho 1 milhão, eu preciso abrir 4 contas e botar 250 mil em cada banco para estar protegido. Não, você bota tudo numa. Esse dinheiro ele só está com o BTG enquanto ele está na sua conta. No momento que você comprou um papel do Itaú, do Banco Pan ou de qualquer outra empresa, ele vai estar aquele nessa dinheiro outra. sai do BTG e vai para aquela empresa. E aí você comprou uma dívida daquela empresa, né? Você emprestou para ela, e então se ela falir que é o risco e não se o BTG falir, né? Então muita gente fala, se o BTG falir eu perco tudo. Não, a única coisa que vai estar em risco são os produtos do próprio BTG, se você comprou um CDB do BTG. E se você comprou além dos 250 mil reais. Exatamente, certo? Exatamente. Até o que está em conta, né? Se você até 250 mil que está na conta ali dentro do seu banco, ele está protegido pelo FGC. E quando você manda para os outros, se você distribuir e não tiver nada além de 250 mil em várias instituições, você está protegido. Tem alguns limites, né? Tem algumas regras para usar o FGC, mas basicamente você pode usar 3 ou 4 vezes num período de 1 a 2 anos. Então, é claro que a gente não recomenda você botar em bancos muito arriscados, porque se você botar em um monte de banco arriscado e vier uma quebradeira de bancos, principalmente os menores, você vai ter um risco maior, né? Porque podem quebrar 4 de uma vez. Né? Recentemente, até acho que desde o início do ano, já teve 2 ou 3 bancos que quebraram aqui no Brasil. Sim. A gente nem fica sabendo que são bancos menores.
Mas o FGC, ele funciona, né? As pessoas já recebem esse valor de volta ali até de 30 a 45 dias normalmente. Então é o mesmo risco da poupança, né? Então por que você vai colocar na poupança se você pode botar às vezes até num próprio CDB daquele mesmo banco que você colocaria e você pode render quase, às vezes até mais do que o dobro, né? Dependendo do produto, às vezes você consegue uma rentabilidade mais do que o dobro da poupança. Sim. O CDB, né, uma forma mais simples de entendimento é você emprestar dinheiro para aquela instituição, né? Tem instituição que possui oferta de CDB que não é protegido, que ele não faz a proteção junto ao FGC, ou é obrigatório? Todos os CDBs que existem, obrigatoriamente, têm que ter o FGC. A regra é os produtos bancários, né? Então, os produtos são bancários, né? Quando você está emprestando pro banco, né, o dinheiro, eles têm FGC, tá? Mas a melhor forma de você ver isso é sempre olhar na descrição daquele produto, porque sempre vem lá falando se ele é ou não que ele tem a possibilidade de usar o FGC, que ele está seguro pela FGC. Então é importante você olhar isso sempre nos produtos, porque podem ter produtos bancários, né, que são produtos um pouco mais avançados que às vezes ele não tem, que aí ele investe em alguma coisa, por exemplo, um direito creditório, né, o banco vai pegar e comprar dívidas de outras pessoas. Aí, nesse caso, o banco está fazendo, mas ele está comprando outras dívidas de terceiros. Então, nesse caso, por exemplo, não tem. Então, é sempre bom você acompanhar ali a regra daquele produto. Sempre vem discriminado lá se ele é protegido ou não pelo FGC. Ah, legal. É importante, né, para ver essa segurança, para suprir essa segurança de muita gente, né? Exatamente. Mas ter a clareza que, opa, eu posso estar investindo sim num determinado produto que não tem essa segurança. E aí entra no risco mesmo, né? Só alavanca o risco, não que você não vá fazer aquele investimento, mas você tem a ciência que você não tem aquela proteção. É uma pergunta, Rodrigo, qual é o mínimo em dinheiro que uma pessoa precisa ter para poder estar investindo lá com vocês? Então, para investir com a gente tem produtos de todos os valores. Na verdade, qualquer valor você já conseguiria investir, porque a própria conta ali no BTG, ela já rende. Então, qualquer valor que você botar já vai render. Tá. Mas eu diria assim, que tem fundos de renda fixa, normalmente a partir de 50, 100 reais. Então, já dá para colocar nos fundos que tem uma rentabilidade razoavelmente boa para liquidez. Então, já ganham bem da poupança. E aí, quando você quer entrar em produtos, né, como CDBs, LCIs, LCAs, que aí já são produtos que normalmente você coloca por um prazo fixo ali a partir de 1 ano, esses produtos normalmente são lotes de R$1.000. Então, você coloca a sua reserva de emergência, vai botando naquele que você pode botar valores menores. Se você costuma depositar menos de R$1.000, a gente pode ir acumulando ali, né? E aí pega aqueles R$1.000, pega um CDB de um prazo de 1 ano, por exemplo, ou de mais prazo, enfim. Então a gente pode ir acumulando, ele fica rendendo e aí a gente pega aquele... Porque existem produtos que às vezes o mínimo até mesmo de bancário, uma letra de crédito financeiro, por exemplo, às vezes é 100 mil, 300 mil, né? Para você ter acesso a uma taxa às vezes maior. Então existem produtos que o requisito é maior. Mas hoje em dia tem bastante coisa. A maioria dos produtos varia ali de 50 até R$1.000. Você consegue pegar todos os produtos que são normalmente os melhores do mercado. Tá? Então, só produtos muito específicos que precisam de valores maiores. Então, olha só, né? Vamos pensar o seguinte. Caramba, 50, 100 reais. Quem não consegue deixar, muitas vezes, de gastar isso no mês porque... tá gastando com coisas que não fazem sentido e tem lá uns 100 reais para destinar para começar a sua reserva. Então, é possível sim para qualquer pessoa investir na sua reserva. Gente, isso é importante falar, né? Porque assim, existe ainda muita crença de que, não, imagina eu vou lá falar com o Rodrigo, eu só tenho 100 reais, vai falar com o Rodrigo. Ou ainda, né, aquele que, eu quero investir, eu quero aprender a investir. Tá, quanto você tem para investir? Não, eu não tenho nada. Não, eu só consigo pagar minhas contas. Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer
um mapeamento das suas finanças, Isso. vamos otimizar nossos gastos, colocar prioridades, porque a reserva tem que estar no topo dessa prioridade. Então, deixar de gastar em algo para poder começar a construir a sua reserva ou alavancar a sua reserva, de suma importância. Veja, é um momento de vida que você está. Se você não tem essa reserva, priorize. Abra mão de alguma coisa que não é tão importante quanto a sua reserva para esse momento e começa a construir a sua. Depois, com o tempo, você alavancando sua renda ou otimizando outros gastos, você volta com aquele serviço, com aquele produto, ou com aquela atividade que você vinha fazendo. Mas priorize sua reserva, que é o primeiro ponto aqui, segurança. E após a reserva? Então, após a reserva, a gente, como eu falei, eu gosto de ir crescendo aos poucos o prazo, né? Então, normalmente, fechou a reserva de emergência, a gente vai usar os produtos bancários, são os mais seguros, né? É claro que depende muito também do perfil e objetivo das pessoas, né? As pessoas têm que entender que o investimento ele tem que ser personalizado para o seu momento e para onde você quer chegar. Então, você tem que saber o seu objetivo, você tem que saber como você está hoje, né? Que eu acho que é muito fundamental o papel de vocês, a pessoa entender, porque ela tem que saber o que ela está gastando, da onde ela vai tirar o dinheiro para investir, né? Onde ela vai poupar para gerar aquela reserva para investir. E aí, ela sabendo onde ela está e onde ela quer chegar, a gente vai ajudar ela a traçar a rota para chegar naquele objetivo, né? Sair do ponto A para o ponto B. Então, a primeira parte depois da reserva de emergência, eu diria ali produtos bancários de 1 a 2 anos, né? São produtos que você vai ter garantia, né? Você vai ter uma liquidez razoável, né? Dá para você, em muitos casos, até às vezes liquidar antes do prazo. Então, passou desses produtos, a gente já entra no crédito privado, né? Que é onde você já não tem a garantia do FGC, que é, em vez de emprestar para um banco, você emprestar o dinheiro para uma empresa. Né? Então, você pode ir lá e emprestar, em vez de emprestar para o BTG lá, você pode ir emprestar para Vale, para Petrobras. É onde também a gente tenta mitigar ainda mais os riscos investindo em boas empresas. Enquanto o banco tem a possibilidade de você investir num banco que está quase quebrando, porque você vai ter a garantia do FGC. Né? A gente não recomenda. Normalmente a gente faz uma análise das instituições, tanto bancárias como empresas, para ver em quais investir. Mas no crédito privado é fundamental você não botar numa empresa que está ruim das pernas, porque se ela quebrar, você perdeu tudo. Você não vai receber, né? Você vai virar um credor lá. Exatamente. Então você vai entrar na massa falida ali da empresa e é complicado. E o crédito privado é diferente de você comprar uma ação. É diferente. O crédito privado ainda é a renda fixa. Né? Então, tudo que a gente está falando, a gente ainda está na renda fixa, que eu considero a parte inicial. Então, você tem ali a sua reserva de emergência na renda fixa, em alguma coisa com liquidez rápida, né? Que você pode tirar a qualquer momento. Aí você vai botar os ativos bancários, a gente utiliza normalmente de 1 a 2 anos. Então, as melhores prazos para ativo bancário. Então, 1, 2 anos, a gente não bota muito mais prazo do que isso, porque ele tem uma liquidez mais baixa do que o crédito privado. E o crédito privado vai ali a partir de 3 anos para cima, né? Tem muito crédito privado que às vezes tem até 15, 20 anos de vencimento. Mas ele costuma ter uma liquidez boa, né? Se você pegar bons ativos, se você pegar um crédito privado da Vale, da Petrobras, são papéis que normalmente têm uma liquidez muito boa. Você consegue se desfazer dele, né? Claro que tem que avaliar o momento, se você vai ter ágio ou deságio, mas você tem uma boa liquidez nesses produtos. E aí eles são para longo prazo. Tudo isso ainda dentro da renda fixa, que é onde você sabe, pelo menos você tem os 3 básicos indicadores, né? Que é pré-fixado, CDI e IPCA. Para você saber qual deles você vai aplicar, você sabe mais ou menos o que você vai ganhar. Claro que você não sabe quanto vai ser a inflação nos próximos 12 meses, quanto vai ser o CDI, mas você tem uma ideia, eu vou ganhar tanto acima da inflação, eu vou ganhar tanto do CDI, né? Ou o pré-fixado, que você vai saber exatamente o que você vai ganhar. E também só para esclarecer para os leigos, né? Então, o pré-fixado é aquela negociação que você está fazendo já com uma taxa pré-definida. Então, eu vou emprestar a 10% ao ano. Ponto. Aconteça o que acontecer, 10%. 10%. Se é o banco ou se é uma empresa para quem eu estou emprestando, vai me pagar 10% por aquele recurso. O IPCA. Então, o IPCA, ele normalmente te paga
o IPCA, que é a inflação, né? O IPCA ali Ó, o IPCA é igual à inflação, tá, pessoal? O que, que é quando vocês olharem por aí, IPCA? Inflação, é a taxa de inflação. Exatamente. Então, o governo ele mede o IPCA a cada 15 dias, né? Tem o mensal e tem o quinzenal, então a cada 15 dias sai um resultado, inclusive saiu ontem, né, o IPCA. Então, ele mede esse IPCA, né? Normalmente ele mede o do mês e mede o acumulado 12 meses, e é esse IPCA que o banco vai utilizar para gerar o seu rendimento. Então, ele vai te pagar, normalmente é IPCA+, que a gente fala, né? Ele vai te pagar o IPCA, que foi aquela taxa acumulada naquele período, mais uma taxa pré-fixada. Então, por exemplo, se for um IPCA mais 10, significa que eu vou ganhar a inflação. Se a inflação foi 10, eu vou ganhar os 10 da inflação, mais 10 da taxa pré-fixada. Tá? Então, você vai ganhar sempre aquela taxa acima da inflação. Eu gosto muito desse produto, né? Eu faço várias análises que normalmente me mostram que você atrelar a inflação é bom porque no longo prazo você vai estar protegido sempre da inflação. Se a inflação for 100, você vai ganhar 100, mais aquela 10. taxa que você contratou. Você está determinando lá, está buscando o seu ganho real frente Exatamente. à inflação, que a inflação é o que deprecia o nosso dinheiro. Né? Exatamente. Você pensa num caso que a inflação está... no caso, a Argentina acabou de bater 100% de inflação. Aí você pensa, eu tô com um rendimento aqui que tá me dando 80%, né? Lá na Argentina. Mas se a inflação é 100, você tá perdendo 20%. Perdendo dinheiro. Então você não tá ganhando. Né? Então é fundamental que a gente pense que você tem que bater sempre a inflação, aquela inflação que é de onde você mora, ou a inflação que que tá aumentando os preços do que você consome. Tá corroendo seu dinheiro. Exatamente. Perfeito. Então, proteger da inflação nunca é um mau negócio. É claro que, às vezes, agora, por exemplo, os investimentos de CDI, eles estão melhores do que os de inflação. Né? Porque o CDI está muito alto e a inflação caiu. A inflação agora acumulada está 3,56, se não me engano, está bem próximo disso. O que é o CDI? Então, o CDI é uma taxa já fixada pelo Banco Central, né? Eles definem... o Copom tem uma ata do Copom onde eles definem lá quanto que vai ser o CDI dos próximos meses, até a próxima reunião. Que a base é a taxa Selic. É a Selic. Que é o que a gente vê publicação, taxa Selic, então CDI... Exatamente. A taxa Selic e o CDI são basicamente iguais, normalmente varia ali na última casa decimal alguma coisa. Então hoje está 13,75 a Selic, o CDI varia ali pouquinho, então normalmente 13,65 que é o que ele está rendendo. Então o CDI não é Selic, são taxas distintas, mas ela Muito acompanha, Exatamente. elas Essa acompanham variação. a variação. Né? Exatamente. Diferente da inflação, porque eles usam essas taxas até para controlar a inflação. Então, hoje nós temos a taxa Selic, que pode estar, naquele momento, pode estar acima ou abaixo da inflação, certo? Exatamente. Normalmente o governo usa a taxa Selic justamente para reduzir a inflação. Então, a taxa Selic e o CDI, ela vai determinar o quanto de juros os empréstimos no Brasil, né, e até os investimentos, quanto eles vão gerar de rendimento, né, para quem está recebendo e quanto que vai ter que pagar quem está devendo. Então ele é usado como base. Então quando você aumenta a taxa Selic, normalmente a inflação começa a cair porque as pessoas não conseguem pegar empréstimos, então começa a consumir menos. Então o CDI é uma outra forma de você emprestar dinheiro. Você pode emprestar para o banco a um percentual, normalmente ele é um percentual do CDI. Então, eu vou emprestar a 100% do CDI. Quer dizer que você vai ganhar lá hoje os 13,65. Se você emprestar 90%, é 90% desse valor. 13 Normalmente ao ano. Exatamente. Então, a leitura do IPCA é a inflação mais Um valor. X%. E o do CDI, a leitura é diferente. Eles publicam como o quanto do CDI você vai receber de rendimento. Se é 90%, então você não vai receber a taxa do CDI. Vai ser menor, porque é 90% da taxa do CDI. Se for 105%, então vai ser a taxa que é 100% mais 5%. Né? Então, 105%. Então, aí a leitura é um diferente. pouco diferente. Até existem investimentos CDI+, igual como a inflação, que você recebe o CDI mais uma taxa. Não são tão comuns, tem bons investimentos, às vezes saem alguns investimentos atrelados a CDI+, mas o mais comum é um percentual do CDI. Então você tem que ver, se você tem 90% do CDI, você tem que calcular lá, 90% da taxa CDI
atualmente 13,65. Quanto vai dar para saber quanto você vai ganhar? E é claro que se você contratou isso para o próximo ano, o governo pode mudar essa taxa e você vai ter uma média daquela taxa que ficou no período. Se for para objetivos de médio e longo prazo, tem algum direcionamento se é melhor concentrar mais em renda fixa ou em renda variável? Então, primeiro passo que eu pergunto ao cliente, a gente entende o quanto de risco ele está disposto, né? É claro que eu não posso te responder isso numa pessoa genérica, né? Normalmente eu traço o perfil da pessoa, o objetivo, onde ela está, para definir quais os ativos que a gente vai usar, né? Então, muitas pessoas às vezes nem querem, né, ter renda variável. É aquela resposta que eu adoro, né? E que faz todo sentido para o nosso mundo. Depende, porque depende de você, né? Depende de cada um e para cada objetivo. Até porque tudo isso que a gente está falando é conforme o objetivo. E eu posso definir estratégias diferentes para cada objetivo, sendo eu o mesmo investidor. Certo? Exatamente. Tem até clientes que abrem várias contas com objetivos diferentes. Pode abrir uma conta para uma viagem, pode abrir uma conta para aposentadoria. Então, às vezes, a gente separa bem, abre contas diferentes para cada coisa. Para Tem facilitar. cliente que abre para os filhos, para ter aquela poupança para o filho, em vez de fazer igual vocês fizeram uma previdência, abre uma conta e vai investindo em vários produtos. Então, tem investimentos diferentes para objetivos diferentes, até mesmo para a mesma pessoa. Então, a gente tem a possibilidade de fazer isso. As possibilidades são inúmeras, né? O melhor é sempre entender o cliente, conversar isso. Por isso que eu costumo dizer para o meu cliente, eu não vendo taxa, né? Se você quiser chegar aqui, eu quero só saber a taxa, eu não vendo taxa, eu não sou o banco. Eu estou aqui para ajudar ele a traçar um perfil de investimentos que vai ajudar ele, né? Porque senão, se ele for só na taxa, entra naqueles casos de cair em alguma coisa que é uma armadilha, ou então ele ter uma taxa boa, mas ele só pode tirar daquele dinheiro daqui a 10 anos. E aí, às vezes, ele vai precisar antes e ele vai, para resgatar antecipado, ele perde dinheiro em vez de ganhar. Nós pegamos um cliente assim, né? Que todo o dinheiro dele, ele falou, mas para que você quer? Não, que é para minha reserva. Viu, mas você viu que você tem um produto aqui que é para daqui a 10 anos? Eu não sabia. Por quê? Porque não se aprofunda, né? Só simplesmente quer saber a rentabilidade. A minha taxa. Então, investimento não é a busca da rentabilidade, e sim a de realizar um objetivo, realizar um propósito. Exatamente. E até uma coisa assim que eu vejo de muitos clientes, e até eu quando estava começando eu via isso, né? Às vezes a gente quer, né, quando começa no investimento, a gente fala, vou olhar, vou investir, e quer fazer até por conta própria. Só que hoje são muitos investimentos. Eu já estou no mercado há muito tempo, já invisto há muito tempo, eu trabalho com isso, mas você não consegue saber de tudo, você não consegue acompanhar tudo. Né? A bolsa ela age diferente para cada situação, o mercado de criptoativos de outra forma, o câmbio de outra forma, a renda fixa é o inverso quase da bolsa. Então, assim, você saber tudo o que vai acontecer de acordo com os cenários, para cada tipo de investimento que você tem, é muito difícil. Por isso, na Wise, até mesmo, a gente tem uma mesa de especialistas para cada tipo de produto. Então, para renda fixa, tem lá um time dedicado à renda fixa que todo dia está analisando os produtos, trazendo ali as melhores sugestões dentro daquele nível de risco que a gente quer para os nossos clientes. Na renda variável, a mesma coisa. Então, você precisa ter alguém te auxiliando em cada um desses investimentos. Isso é fundamental. Muita gente vai, às vezes, não quero ajuda de assessor, invisto por conta própria. Mas é impossível saber de todos os investimentos. Eu estou nesse mercado há muito tempo e não consigo saber. Rodrigo, você vai ter que voltar aqui outras vezes para a gente fazer. É verdade. A gente montar outros episódios aqui para falar desse universo. Porque olha só falando de 3 índices aí que são baseados na renda fixa, a gente já tem muito assunto. Fora de até a gente pensar num planejamento, num plano de vida, tem muita coisa para a gente compartilhar com o nosso público. Inclusive, a gente pode até abrir para quem assistir podcast, mandar, né, alguma situação específica, aí a gente eleger ali 1, 2 exemplos para trazer para o Rodrigo. Rodrigo, uma situação dessa, como é que a gente poderia fazer? Com certeza. Não é? Trazer perguntas, né? As pessoas podem fazer perguntas lá no podcast e vocês trazerem a gente montar, responder essas perguntas, mostrar exemplos. Isso, né? práticos. Eu acho que a mensagem fundamental que eu trago para quem está como espectador é que você
para investir, você precisa ter alguém que vai te auxiliar, alguém de confiança que vai te auxiliar a traçar esse caminho, como a gente falou, para você sair de onde você está hoje para onde você quer chegar. Então, precisa ter um escritório, precisa ser através de uma conta num banco, numa corretora, né? Não vai transferir o dinheiro para um terceiro, né? Tem muito lugar aí que fala, deposita aqui na conta da empresa que a gente vai investir para você. Não. Então, você tem que ter uma conta no seu nome, numa instituição bancária e ter um escritório te assessorando com aqueles produtos, te descrevendo o que é aqueles produtos, os riscos envolvidos e as taxas que você vai receber e qual o prazo que você precisa investir. Perfeito, porque, nossa, o que tem de golpe, o que tem gente caindo nessa transferência de recurso, realmente, esse é um ponto que a gente sempre esquece de alertar, e aí a gente vê as pessoas caindo nessas ilusões, né? Porque realmente o dinheiro é seu. Tem que estar no seu nome, tem que estar na sua conta, não na conta da empresa que você está contratando para investir. E essa segurança, né, você que determina. Então eu sempre falo, né, eu não ponho a mão no dinheiro de ninguém e não coloco o dinheiro na mão de ninguém, né? Mas qual linha? Peraí, então você vai me ajudar como? Na orientação, no conhecimento, né? A realização, posso até estar do seu lado te orientando, como a gente faz, né? Vocês dão o comando, mas quem aprova a movimentação financeira da minha conta sou eu, né? Vocês não têm essa alçada de dar, só mediante a minha autorização, né? E não eu pegar o meu recurso, Rodrigo, faz o que você quiser, eu quero só que você me pague. Que eu tenho amigos que viram para mim e falam isso, viu? Não, eu vou te dar o meu dinheiro e você só me dá o rendimento. Não. Nada disso, o dinheiro é seu. Você precisa se empoderar do seu dinheiro, você precisa determinar o que você faz com ele. Você que assume o seu risco e você assume as suas realizações. Exatamente, a pessoa tem que ser responsável por esse processo, né? A gente até consegue auxiliar, a gente acompanha os investimentos, a gente consegue enxergar como estão os investimentos daquela pessoa dentro da conta dela lá do BTG, mas tudo que ela vai investir, a gente explica antes, a gente passa para ela, normalmente até por escrito, e ela apertar o botão, a gente manda o push para ela, você recebe a mensagenzinha lá no aplicativo, mas você tem que clicar, vai aparecer lá tudo que eu falei, as taxas, os prazos, você tem que ler aquilo, confirmar que é aquilo que o seu assessor te indicou para você aprovar, né? Tudo através da plataforma, então, para ter segurança, e sempre o último aprovador é o cliente. Show. A mensagem que eu trago aqui para o episódio de hoje, né, com tudo isso que a gente falou, o que me chamou bem a atenção é o começar a investir, né? Então, começando pela reserva, mas sempre com uma orientação, com um apoio. E começando a você investir, você vai começar a aprender, a conhecer sobre. Vai tornar um especialista? Talvez não, aí você precisa dar outros passos, né? Ir além, em cursos, né? Em estudos, como você está sempre lendo, mesmo já sendo profissional da área. Mas começar, dar esse primeiro passo para você entender e quebrar essa barreira, principalmente saindo da poupança ou saindo da situação de não tenho nada, né? Dar o primeiro passo. Quebrar a crença de que investimento é só para uma determinada pessoa. Não, investimento é para todo mundo. E, Rodrigo, olha, gratidão, viu? Foi muito, muito, muito enriquecedor. E vou falar uma coisa. Voltar. Fala aqui para o pessoal que está nos assistindo, seus contatos, como é que eles te acham, né? Então, nós temos o nosso site, wiseaai.com.br. Então, consegue, através do nosso site, entrar em contato também. Eu tenho um Instagram, que é RBF Invest, tá? Então, pode entrar em contato comigo. Estou sempre postando alguma coisa ali relacionado também aos investimentos. RBF. Rodrigo Borges Ferreira. RBF Invest. Exatamente. Então, as pessoas podem seguir ali. Vou deixar o meu contato também. Se alguém procurar, vocês podem também indicar.
Não Sim. tem problema, a gente está aberto, né? Como você falou, não precisa Compartilha seu chegar a e-mail, investimento. se quiser compartilhar seu telefone, fique à Com vontade. certeza. Claro, passo para vocês para deixar até no podcast, se alguém tiver interesse, quiser, né, até para as pessoas entenderem, a assessoria de investimentos, ela é gratuita, né? Você abrindo a sua conta no BTG, a assessoria, toda a nossa assessoria é gratuita. Então, a conta do BTG é gratuita e a assessoria é gratuita. Então, a pessoa pode começar, né? Não precisa ser milionário igual a gente conversou aqui, pode começar lá com R$50, R$100, você vai ter alguns investimentos disponíveis para você começar e começar a criar a sua reserva de emergência, né? Criar o seu planejamento financeiro. E Então, uma isso, pergunta final. Claro. Qual é o legado que você está deixando para esse universo? Então, eu acredito que eu tô aqui também para ajudar os clientes, né, a poderem fazer o seu patrimônio crescer, né, acima da inflação. Acho que isso é o mais importante, a gente garantir que, né, você trabalha muito, ganha dinheiro, e se você deixar na poupança, né, agora até a inflação está menor, mas até pouco tempo a gente tinha inflação de 12%. Então muita gente... Você imagina que você trabalhou junto o seu dinheiro e o seu dinheiro está encolhendo sozinho, né? Então eu vejo como eu poder transferir um pouco do meu conhecimento, ajudar os clientes a não perderem para a inflação, eu acho que isso para mim é recompensador, né? Eu vejo as pessoas gostando. Até citar um caso, um cliente começou investindo pouco, né? Botava ali 200, 300 reais por mês, e ele foi vendo que aquilo, né, estava crescendo e tinha resultado, né? E o cliente já chegou no nível de, às vezes, depositar, tem meses de depositar 5 mil. E eu até pensava, como que ele está fazendo isso? Eu acho que ele não está comendo mais para investir. Porque não comportava no início, dentro do salário, dentro da vida financeira dele, ele ia aportar valores altos. E ele foi vendo que tá dando resultado, a pessoa se esforça mais. Ela fala, não vou comprar um supérfluo, uma coisa que eu não preciso. Vou botar lá porque esse dinheiro aqui, esses 10 reais, vai virar 20 lá na frente. Exatamente. Então, acho que isso é uma coisa que quando eu vejo o cliente entrando realmente falando, caraca, eu vou botar tudo aqui porque eu vou me aposentar e o dinheiro vai trabalhar para mim, eu vou me aposentar só com meus investimentos. Então, isso eu acho fundamental. Parabéns. Parabéns pelo legado. E para vocês que estão aqui nos assistindo, pessoal, fique aqui sempre conosco. Toda semana nós temos um episódio diferente. A gente traz vários assuntos relacionados a dinheiro, a emoções, a empreender, porque nós todos somos empreendedores da nossa vida, da nossa família, além, né, da nossa profissão. E assim, curtam esse nosso podcast, compartilhe com todo mundo que vocês conseguirem mandar, porque é importante, né? Sempre é conhecimento. E quanto mais conhecimento a gente traz para a nossa vida, mais oportunidades se abrem, e oportunidades geram abundância, e abundância gera prosperidade. E é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Casal Educação Financeira. Até o próximo. Até mais, pessoal.